Plataforma Agro Revenda, o papo de prateleira aqui em Ribeirão Preto, capital brasileira do agronegócio, para falar aqui com um camarada que é o sócio aqui de um escritório de advocacia, que aliás tem o agronegócio na veia desde que começou a atuar aqui em Ribeirão Preto e hoje já está até no exterior com 2 escritórios lá em Portugal. Eu estou ao lado aqui do Rodrigo Forcenetti, e ele está aqui acompanhando uma manhã muito bacana com discussões, debatendo o tema reforma tributária, que está sendo finalizada agora, esse ano, com a regulamentação de todos os capítulos, e qual é o impacto para o agronegócio brasileiro. Eu posso resumir para vocês, aí o Rodrigo fala se eu estou com razão, que ao final agora eu falei assim, a gente tem 2 saídas, né? Uma é se matar, a outra é fugir para o exterior. Excelente. Olha, obrigado pela presença de vocês. Obrigado a você por estar aqui no Papo Prateleira. Para nós. E a ideia foi justamente trazer pessoas dos mais diversos segmentos dentro dessa cadeia gigantesca que é o agro. Porque quando se fala no agro, você tem o produtor rural, você tem aquele que é o fornecedor de insumos, você tem as cooperativas, você tem a agroindústria. Então é uma cadeia gigantesca com os mais diversos tipos de contribuintes. E o grande ponto é que os impactos da reforma, eles acabam atuando diferentemente em cada um desses setores. Então a ideia foi chamar a atenção, porque muito embora a reforma inicie o seu período de transição em 2026, que começa em 2026, vai até 2032, nós não podemos deixar tudo para a última hora, né? Porque nós temos adaptação de software, treinamento de equipe, então setor de compras, 2 modelos que vão seguir juntos, em conjunto. Então o custo de conformidade ele vai ser gigantesco. O nível de atenção dos profissionais, ele vai ter que ser redobrado. Então, a ideia de trazer esse evento para cá, que nós acreditamos que é o berço do agronegócio do Brasil, né? Ribeirão já foi considerado como a capital do agronegócio, trazer todas essas pessoas para poder trazer a sua experiência, um pouquinho do que elas têm vivenciado nesse quase início de reforma tributária. Maravilha, mas Rodrigo, fala uma coisa, eu estou me sentindo meio ludibriado, viu, rapaz? Olha, porque assim, quando eu escutei ao longo do ano passado, principalmente, eu escutei os políticos em Brasília falando a respeito da beleza, que era a reforma tributária, ia simplificar, ia ter diminuição de imposto, ia ter um número menor de impostos. Me enganaram? Olha, infelizmente, tá? Eu não vou criticar os políticos que conseguiram aprovar a reforma, porque, na verdade, o que aconteceu? Era necessário uma mudança. E no final você falou até dos tributos que deixam de existir. Exato, o sistema antigo, ele engessava todo o investimento, trazia uma série de dificuldades. Nós cansamos de receber clientes aqui, investidores do exterior, que abandonaram o Brasil porque não conseguiam compreender. Então, alguma coisa precisava ser feita. Agora, as bandeiras que foram levantadas com essa reforma de neutralidade, que não haveria aumento de carga tributária, que o sistema seria amplamente não cumulativo, regressivo, pelo menos até o presente momento ele não se sustenta. É óbvio que nós tivemos avanços, como eu gosto sempre de reiterar, a centralização, então revogamos a legislação de 27 estados, mais de 5 mil municípios, estamos trazendo uma série de tecnologias que certamente vão diminuir aquele custo de conformidade que me preocupa, mas nós precisamos ter um olhar atento para exigir o que foi prometido, que até agora, infelizmente, não se concretizou. É isso que eu ia te falar. Tem tempo da gente tentar corrigir alguma coisa nesse trabalho de regulamentação? Eu acredito que sim, porque um outro ponto positivo da reforma é que, muito embora ela tenha um ponto negativo, há um ponto positivo na questão da transição. O negativo é, como eu mencionei, você manter 2 sistemas, o sistema tributário antigo e o novo, por um longo período. Mas o ponto positivo é que o sistema novo ele vai entrando gradativamente, o que nos possibilita consertar determinados desvios de rota que tivemos, porque só numa análise prática eles poderão ser observados. Então eu acredito que tem tempo sim, os segmentos, os setores, os mais diversos setores da economia, eles precisam se juntar,
Os setores precisam se agrupar, porque uma voz sozinha, infelizmente, ela não ecoa. Agora, quando você reúne todas as pessoas do seu segmento, através das cooperativas, através dos sindicatos, das associações, certamente nós conseguiremos concretizar. E ninguém está pedindo benefício nenhum, ninguém está pedindo tratamento privilegiado. A ideia é você adequar a sistemática à realidade de cada segmento. Agora, você sabe que Papo de Prateleira, plataforma AgroRevenda, trabalha com o quê? Trabalha com informação sobre a distribuição de insumos agrícolas e veterinários. E o que eu ouvi aqui sobre insumos, eu fiquei bastante assustado. Né? Preocupante, principalmente. Esqueceram de insumos? Como vocês viram, o setor de defensivos passa por um momento muito delicado. É uma questão complicada. Né? E a própria legislação, a própria lei, mais precisamente o artigo 138 da Lei Complementar 214, ele ficou muito duvidoso. Então, há uma série de interpretações distintas entre pessoas que conhecem do segmento, o que precisa ser um pouquinho mais, como que eu posso dizer, precisa clarear a visão, porque nós estamos falando de investimentos que são feitos a longo prazo. Exato, no agro, você não investe para colher na semana que vem, no mês seguinte, não. São anos de estudo e então o mais breve possível nós precisamos corrigir esses pontos negativos. Perfeito. E como eu estava frisando, né, a questão dos insumos, que a pessoa disse até que falou assim, esqueceram dos insumos. Esqueceram dos insumos. Você viu aí alguns comentários de empresas do exterior que estão tirando o seu time de campo, revendo investimento no Brasil e indo embora. E empresas autênticas, brasileiras, estão repensando e buscando outras saídas, talvez com outros produtos. Isso impacta no produto final, certamente no alimento. Maravilha. E isso impacta o quê? Impacta em emprego, impacta com a sua vida, vida de vizinho, nosso pessoal da cidade, da comunidade. Afinal de contas, o alimento está na mesa de todos, do rico, do pobre e quem quer que seja. E aqui em quase 200 nações do mundo. Né? Exatamente. Rodrigo, fala uma coisa para mim, para a gente fechar aqui, falar de Brasil Salomão, são mais de 50 anos de trabalho fincado ali com o agronegócio. Como é que é essa história? São 56 anos de história, né? Uma história maravilhosa. Um ano difícil para todos nós, porque o nosso fundador, Dr. Brasil Salomão, faleceu esse ano. Seu filho, que era o nosso presidente, Dr. Marcelo, foram lembrados ao longo da manhã foram inteira, lembrados aqui nessa manhã, mas ficou o legado. Né? E cabe a nós que estamos à frente, na direção do escritório, poder levar adiante todas as premissas, toda essa história maravilhosa que andou ao lado do agro e de alguns outros setores, como saúde, construção civil, que sempre foram presentes dentro do nosso cotidiano. Então, esperamos continuar trilhando todo o sucesso desses últimos 50, pelos próximos 50, 100, 150 anos. Que por uma brincadeira de uma pessoa de manhã aqui conversando comigo, eu acho que está garantido esse sucesso. Sabe? Tomara, porque a reforma vai dar trabalho para todo mundo. Ele falou assim, ó, a turma do agronegócio vai economizar dinheiro com o time de contadores, mas vai ter que gastar mais com o time de advogado. Então, assim, sempre tem um lado positivo, né? Enquanto uns choram, os outros vendem lenço. É o ciclo do agro. Cabe a nós, né, tentar aí dirimir as dúvidas, traçar o melhor caminho para os nossos empreendedores. Esse é o nosso papel. E a segurança jurídica, que é uma necessidade para qualquer cidadão do planeta. Sempre em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a responsabilidade e a segurança de todos os pareceres, as diretrizes são colocadas aqui pelo nosso escritório. Obrigado, querido. E quando tiver a próxima etapa da discussão, chama para eu botar aqui para registrar. Já está convidado. Todos vocês. E vocês vão acompanhar aí, ó, sempre na plataforma AgroRevenda, acompanhando o Papo de Prateleira, que trata de tudo o que envolve agronegócio, substancialmente na questão de insumos agrícolas e veterinários. Eu volto com mais conversa e entrevista, sempre falando a respeito de agro, aqui ó, agora em Ribeirão Preto, aqui é a terra brasileira do agronegócio. Até!